Vamos então para a nossa última aula do módulo 2. E agora então nós chegamos no ápice deste movimento moderno que é o liberalismo implantado e o individualismo, portanto, realizado. E ele se realiza, como nós falamos na aula passada, na América, nos Estados Unidos. E no começo do século XIX, aqui, por volta, do começo do século XIX, você tem aí a Democracia na América, do nosso amigo Tocqueville. Um livrão, um clássico, creio que todos vocês já ouviram falar. E ele tem 2 volumes, um sobre as instituições e outro sobre costumes. Tocqueville não foi para a América para fazer esse livro, ele foi para examinar o sistema prisional americano, para trazer para a França o modelo americano e, de certo modo, renovar e regularizar o sistema francês. Tocqueville não fez nada disso. Ele ganhou esse dinheiro para ir até a América, mas ele se encantou com tudo aquilo que ele viu e ele resolveu, então, escrever sobre a América. Porque o que o encantou foi a distinção entre a América e a Europa. E o que o encantou e o que o deixou também assustado foi a mudança do homem sob o regime democrático. Principalmente quando você inicia uma democracia sem passado. Quando você inicia a democracia liberal a partir do zero, e não como na Europa, onde as democracias liberais foram nascendo a partir de uma longa luta contra a tradição. E quando o segundo volume é aberto, nós nos deparamos com uma das mais curiosas e, a meu ver, uma das mais instigantes páginas que alguém poderia escrever sobre política. É uma percepção que dura até hoje sobre a América, é uma percepção que dura até hoje sobre o que é o espírito da democracia, e é um fantástico relato sobre o espírito americano e como que o espírito americano desenvolveu o liberalismo. De que modo que ele desenvolveu o liberalismo? E o que isto resultou para o mundo e para os americanos? Este momento que o livro se abre assim, ele, infelizmente, eu não vou poder contá-lo, eu vou ter que ler. Eu digo infelizmente porque às vezes fica um pouco chato, mas eu vou ter que ler pelo menos uma parte. Que, curiosamente, se chama, capítulo 1, do método filosófico dos americanos. Vejam só, prestem bem atenção. Creio que não há, no mundo civilizado, país em que o povo se ocupe menos de filosofia do que os Estados Unidos. Os americanos não têm escola filosófica própria. Naquela época ainda não havia nascido o pragmatismo, que o pragmatismo é do final do século XIX. E preocupam-se pouquíssimo com todas as que dividem a Europa. Mal sabem o nome delas, das escolas filosóficas. É fácil ver, contudo, que quase todos os habitantes dos Estados Unidos dirigem seu espírito da mesma maneira e o conduzem de acordo com as mesmas regras,
Ou seja, eles possuem certo método filosófico comum a todos, sem nunca terem se dado ao trabalho de definir suas regras. Escapar do espírito de sistema, escapar do jugo dos costumes, escapar das máximas familiares, escapar das opiniões de classe e, até certo ponto, dos preconceitos nacionais. Não tomar a tradição mais que como uma informação e não tomar os fatos presentes, senão como um estudo útil para fazer de outro modo e melhor. Procurar por si mesmo e em si mesmo a razão das coisas. Tender ao resultado sem se deixar acorrentar ao meio e visar o fundo através da forma. São esses os traços principais que caracterizam o que chamarei de o método filosófico dos americanos. Parece que você está aqui lendo um pouco de Descartes e lendo um pouco de Kant, como se os americanos tivessem aí, anos e anos de estudo de Descartes e Kant. Se eu for ainda mais longe, e se, entre esses traços diversos, procurar o principal e o que pode resumir quase todos os outros, descubro que, na maioria das operações do espírito, cada americano apela apenas para o esforço individual da sua razão. Tá lembrado? Parece com alguma coisa que você conhece? Claro, parece exatamente com o Kant no texto sobre o que é o iluminismo que nós lemos na aula passada, quando Kant diz que para sair da menoridade, o homem tem que, primeiro, não ter preguiça, segundo, ter coragem. E o que ele tem que fazer com a preguiça e a coragem? Julgar as coisas por ele próprio, a partir da sua própria razão. Aqui. Sem ler, os americanos cumprem isso, segundo Tocqueville. A América é, pois, um dos países do mundo em que menos se estudam e em que melhor se seguem os preceitos de Descartes. Ele poderia falar, e de Kant? Isso não deve surpreender. Os americanos não leem as obras de Descartes, porque seu estado social os desvia dos estudos especulativos e seguem suas máximas, porque este mesmo estado social dispõe naturalmente seu espírito a adotá-las. No meio do movimento contínuo que reina no seio de uma sociedade democrática, o vínculo que une as gerações entre si se afrouxa ou se rompe. Cada qual perde facilmente nisso o vestígio das ideias dos seus antepassados ou nem se incomoda com elas. Os homens que vivem em semelhante sociedade tampouco poderiam derivar suas crenças das opiniões da classe a que pertence, porque, por assim dizer, não existem mais classes. E as que existem são compostas de elementos tão movediços que o corpo nunca poderá exercer nelas um verdadeiro poder sobre os membros. Quanto à ação que pode ter a inteligência de um homem sobre o outro, é necessariamente muito restrita num país em que os cidadãos, que pouco a pouco se tornaram semelhantes, veem-se todos de bem perto e não percebendo nenhum deles os sinais de uma grandeza e de uma superioridade incontestes, são incessantemente remetidos de volta
a própria razão, como fonte mais visível e mais próxima da verdade. Então, não é apenas a confiança num homem determinado que é minada, mas o próprio gosto de crer num homem qualquer com base em sua palavra. Cada qual se tranca, pois, estreitamente em si e pretende julgar o mundo a partir daí. O uso dos americanos de buscar em si mesmo a regra de seu juízo conduz seu espírito a outros costumes. Cada americano olha para o outro e vê que o outro não é de uma classe diferente que a dele. Na democracia há esse igualar. De modo que por que ele vai seguir a razão do outro? Se o outro é igual a ele. Se o outro é igual a ele, então é melhor ele seguir a sua própria razão, que afinal de contas dá menos trabalho. Ao invés de ficar perguntando e ouvindo, é só sacar de si mesmo os seus juízos. Há um profundo individualismo, ao mesmo tempo que há uma profunda confiança nessa subjetividade, e há também uma disposição para seguir o iluminismo, como Kant dizia. Se tiver coragem, não tiver preguiça, saia da minoridade sem ouvir outrem, ouça sua própria razão. Veja que enquanto a Europa precisa ler para aprender isso, os americanos não precisam ler para aprender isso, porque o estado de vida deles, democrático, os leva a isso. Se não há nobres, se não há classes distintas, estamentadas, por que eu tenho que achar que o outro é melhor que eu e vai saber alguma coisa a mais do que eu na hora de avaliar? Talvez ele saiba alguma coisa mais do que eu no âmbito profissional, mas no âmbito da avaliação geral da vida, da sociedade, dos costumes, dos valores, não. Aí eu sei também. Tocqueville percebeu esta distinção, percebeu o método de Descartes e Kant entranhado na vida americana por conta da democracia. E daí para frente, ele vai caminhando todo o volume no sentido de entender quais os prós e os contras dessa situação. Se você pega lá na frente a América, você vai ver que esse individualismo vai ser denunciado muitas vezes. O Lesch, que é um escritor dos anos 60, 70, né, vai denunciar isso quando isso se extrapola, se exacerba como sendo um tipo de narcisismo. Você olha tanto para você que quando você olha o mundo, se você não enxergar você, ou seja, se o mundo não for um espelho, você acaba não reconhecendo. Mas isso não é Tocqueville, isso é Lesch. Isso já é a crítica do individualismo posto para a América bem mais tarde. Na base, o que nós temos é a democracia funcionando. É claro que Tocqueville vai também dizer, né, que todo mundo pensa pela própria razão. Mas como os homens são iguais, muito iguais, ou pelo menos muito iguais, se comparados com o homem europeu, que veio para a democracia a partir de uma sociedade classista, no sentido de classes, digamos assim, com pouca mobilidade. Se você pensar na comparação, para ele isso é uma sociedade sem classe, e de modo que você pensa que essa sociedade vai ser divergente. Como cada um julga as coisas com a sua própria razão, você pensa que a sociedade vai explodir de divergência. E aí você se espanta, porque ela não explode de divergência. Ela tem muito mais convergência do que a gente imagina. Porque cada homem é livre para julgar
pela sua própria razão e não vê no outro nada mais do que ele próprio. Só que essa sociedade é homogênea, dado que todos os homens são iguais. Então, o resultado é que as ideias vão ser muito semelhantes também, como resultado. De modo que ela vai divergir, às vezes, menos do que a gente imagina. E, às vezes, vai até fazer algo perigoso, que o Tocqueville analisa também, que é a democracia se tornar uma ditadura da maioria. Ou seja, de você não conseguir enxergar nada de diferente, porque apesar de todo mundo, cada um, né, de todos julgarem as coisas pelas próprias razões, cada um finitamente, cada um através da sua própria razão, o resultado acaba sendo tão igual que as pessoas acabam confiando no poder da América, no poder da democracia. E o senso comum acaba, de certo modo, ficando tão arraigado que ninguém consegue pensar para fora dele. Então, Tocqueville também vê aí, né, o perigo da democracia de massas. Mais tarde, os americanos tentaram, né, consertar isso, fazendo com que as perspectivas dos imigrantes que compõem a América tivessem peso. Daí toda a luta americana para o reconhecimento das diversas minorias, de modo que o caldeirão cultural pudesse fazer com que a América pensasse diferente, divergente, em vários setores, dentro de uma grande unidade democrática. Os Estados Unidos, portanto, são um terreno muito propício para um desenvolvimento econômico a partir da ideia do arrojado empresário. O homem que, por acreditar em si mesmo, deposita suas fichas econômicas em empreendimentos dele próprio. E surge aí, então, o homem de negócios. A palavra homem de negócios, o businessman, é alguma coisa que surge na América e ganha um tom espetacular. E um tom de competição com outras expressões sobre o homem vindas da Europa. O homem culto, o homem de bom gosto, o homem intrépido, não, o homem culto, o homem de bom gosto, o homem, digamos assim, o homem o gentleman. Tudo isso são expressões europeias que competem com essa nova expressão, o homem de negócios, nascido na América. Essas expressões ganham importância por igual. E a América entra aí com a contribuição, com a sua contribuição, o homem de negócios. Aquele sujeito que está destinado a passar o dia como um capitão de indústria, como um empreendedor. Quando Marx vai escrever sobre a democracia e sobre a crítica ao liberalismo, muitas das críticas que ele faz estão próximas do que Tocqueville fez. E principalmente quando Marx conheceu e prestou atenção e se envolveu com o jornalismo americano. Mas isso é outra história para nós retomarmos num outro módulo. É isto. O segundo módulo acabou, você tem aí uma bagatela de coisas para estudar. Após o segundo módulo, vem a live do segundo módulo, onde ao vivo nós atendemos as dúvidas de vocês. Só que não é porque é curso que você vai esquecer de dar o like, de passar o vídeo para frente. E não é porque é curso que você vai esquecer
de comentar abaixo também do vídeo, porque o comentário abaixo é o principal comentário. Completamos aí quase que um curso todo, né? Se você quiser parar aqui, você já tem um curso de política. Mas o módulo 3 é importante também. Espero que você tenha gostado e que você venha para o módulo 3. E eu não vou deixar de falar aquilo que é o trunfo do curso. É que esse curso é gratuito. Quase gratuito. Por quê? Porque você pagou. O seu pai pagou. Seu avô pagou. Você pagou impostos e isso possibilitou com que o país te desse esse professor com 2 doutorados, 2 mestrados, 2 graduações, com experiência no exterior. Outros vão querer cobrar esse curso de você e não vai ser um bom curso. Vai ser chato. Agora, este curso não tem jeito de ser cobrado por uma outra razão também. Ele é um curso produzido aqui, na hora. Né? Ele é um curso totalmente original. Ele nunca mais vai ser repetido. Ele vai ficar na internet para você. E ele tem certificado. Você sabe disso. Até mais. Até a próxima aula.